Boa noite, gente, tudo bom? A live de hoje vai ser sobre o Japão. Eu vou conversar com a Thaís, que é uma brasileira que mora no Japão. Ela não mora em Tóquio, ela mora numa cidade que é bem menor. Então a ideia dessa live é a gente conhecer um pouco desse país, da cultura, da culinária, que vai além de Tóquio. A Thaís já entrou aqui, eu vou chamar ela para a gente começar o bate-papo. Oi, Thaís, tudo? E Deixa eu você, arrumar a tudo bem? câmera aqui. Tô bem, e você? Tudo certinho. Tá nervosa ainda? Ah, eu tô um pouco. Nunca participei de nada. É super tranquilo, a gente vai conversando. Tipo, a primeira vez que eu fiz também, eu fiquei, ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser? O que eu tenho que Aham. fazer? Mas é super de boa. Você tá me escutando bem? Tô escutando bem, e você? Tá, não, tá tudo certinho. Tá tudo certo. Então tá. Então, deixa eu explicar um pouquinho do que consiste esse projeto. E aí, assim que eu Uhum, terminar, aí você se apresenta para as pessoas que não te conhecem, tá bom? tá bom. Eu tenho um projeto no Instagram que se chama Mulheres Brasileiras pelo Mundo, que eu converso com mulheres brasileiras, que moram fora do Brasil. E por que surgiu Uhum, isso? Eu gosto muito de viajar, mas chegou um momento que só fazer o check ali nos pontos turísticos e, tipo, maratonar tudo que a cidade tinha, né, para um uhum. turista ver, eu falava, pô, mas como deve ser morar aqui? Tipo, o que que essa cidade tem de diferente para atrair uma pessoa para ela viver aqui? Como que é o dia a dia? Aí foi aí que eu tive a ideia de conversar com brasileiras que estão morando fora por dois motivos. O primeiro, para conhecer um pouco mais os outros países, e o Sim, segundo, para sentir também como que é essa diferença da gente sair da nossa zona de conforto ali, né? De estar no sim. lugar que você conhece a língua, conhece todo mundo, se tiver algum problema você sabe como é que resolve. E, tipo, se jogar no mundo mesmo, né? Aí eu cheguei até você. E realmente tem muita diferença você passear e ir num lugar por turismo e morar no lugar é muito diferente. Até E dentro como do que. Brasil mesmo. Sim, sim. O Brasil é gigante, então tem muita diferença entre as regiões, né? É bem peculiar, assim, quando você vai para morar e quando você vai só para ficar 2, 3 dias visitando, né? Sim. E como que você foi parar aí? Nossa, menino, como eu vim parar aqui? Na verdade, eu tava lá no Brasil, eu trabalhava na minha área. Eu sou formada em publicidade e propaganda, né? Tá. Aí eu tava trabalhando na área, tava tudo certo. Eu podia muito bem ter tentado a carreira por lá e ficar por lá, né? Mas aí, Uhum. sabe quando você sentia que precisava de algo mais? Eu ficava assim, não, mas eu preciso, sei lá, sair da bolha, explorar o mundo. O mundo não é só Aham. esse mundo que eu vivo, eu preciso aprender coisas novas. Tipo, é tão grande, eu só tô aqui. Tipo, morava em Londrina. Aí eu fiquei, Uhum. só tô aqui nessa cidade, vou ficar vivendo aqui pra sempre, vou, tipo, sei lá, trabalhar na minha área, o que a sociedade impõe, na verdade, né? Você Aham. ter uma profissão, casar, ter filho e aí, viver a vida, né? Aí eu falei, Uhum. não, eu quero fazer diferente. Aí foi me dando essa vontade, né, de sair do país. E eu pensei na possibilidade de um intercâmbio, mas não no Tá. Japão, pra fazer, tipo, inglês, assim, né? Aí eu falei, mas antes de eu ir pro intercâmbio, eu poderia ir pro Japão. Como eu já tenho descendência, é mais fácil de entrar, né? Uhum. E, e eu sei que também é muito difícil aqui, é diferente. Daí eu falei, eu vou, daí eu já aproveito e ganho um dinheirinho mais rápido, porque se eu fosse juntar o dinheiro trabalhando lá, eu ia demorar bem mais, porque o salário lá era bem pouco. Uhum. Então, daí eu falei, ah, é melhor então eu acho que eu vou pro Japão, já aproveito, eu conheço uma nova cultura. De lá, parto para outro país, que eu ainda não sei para que país, estou ainda em dúvida, mas acredito que seja ou Nova Zelândia ou Austrália. E quando eu vim com a cabeça pensando na Irlanda, né? Então já mudou tudo. Tá. Mas aí eu vim parar aqui por causa disso, estamos aqui. Mas você foi escolher o Japão, assim, pela facilidade de já ser descendente? Isso te facilitou a entrada em questão de visto? Você já falava japonês? Ou, tipo, não, as coisas foram acontecendo mesmo? Então, eu conversava com algumas pessoas que já moravam aqui no Japão, né? E eles Uhum. falavam, ah, Thaís, você deveria vir aqui. Ah, quando eu vim, eu me arrependi de não ter vindo antes. O pessoal dava um feedback legal, né? Ah, eu consigo juntar um dinheiro legal, tal. Acho que você vai gostar. Tipo, e outra, é uma experiência nova, né?
E como eu também já tenho um monte de parente aqui, eu tenho primos, tias, né, tudo aqui. Então, aí eu falei, ah, vou tentar, né? Aí eu tentei, mas demorou muito pra sair o visto aqui. Acho quase um ano, que eu lembro que eu comecei a tirar em junho de 2018. Junho de 2018, mais ou menos. E daí, ah, não, mentira, junho de 2017. E daí saiu em janeiro de 2018. Aí eu consegui vir em abril. Oh, calma, tô confundindo as datas. Você tá há quanto tempo Eu aí? tô um ano e dois, 3 meses, mais ou menos. Então você foi em abril Cheguei de em junho. 2019. Então eu tentei tirar em 2018, verdade. Aí em janeiro que saiu meu visto. Aí eu vim aqui em abril. Você Então mora demorou um quase ano um e dois ano. meses. Você mora um ano e 2 meses aí, mas nesse 1 ano e 2 meses você só conseguiu curtir basicamente até janeiro, assim, né? Tipo, a vida normal. Depois já entrou no circuito pandemia, né? Mais ou menos março, né? Começou a entrar em março. Em março eu lembro que eu viajei, mas começou já a fechar todos os pontos turísticos e tal. Foi bem difícil para viajar. Mas como eu já tinha tudo marcado, então não deu para cancelar, né? Deu para aproveitar Aham. ainda. Mas a partir de março começou a ficar aqui feia a pandemia. Aqui no Brasil também começou as coisas a ficarem, tipo, as empresas já liberarem para home office, as academias fecharem e tal. Foi tipo meio de março. Meio de março. Aqui por aí também, um pouquinho antes, né, que começou. Mas só começou a ficar, tipo assim, meu Deus, é um negócio sério depois, que daí começou a ir para outros países e o pessoal viu que não era tão simples assim, né? Mas aí na Ásia já se tem muita cultura de usar máscara, tipo, Tem. desde antes, né? Eu acho que é um dos motivos de não ter propagado tanto igual nos outros países, porque aqui, natural, os japoneses usam máscara, eles usam tanto para evitar contrair qualquer doença, tanto para Quanto evitar, por para exemplo, tá transmitir. gripado, para transmitir. Então eles já usam, geralmente também sempre anda com lencinho umedecido, papel, tixo, tixo é esses papel assim, ó. Ah, tá. Aí aqui os japoneses têm muito esse costume, né? Então eu acho que foi um dos motivos também de não ter propagado tanto, igual nos outros, né? E assim, é uma visão que eu tenho, você pode falar melhor. Eu acho que eles não são tão calorosos assim quanto a gente, né? De tipo se Não são. abraçar e se beijar. Então acho que isso facilita Não, não é disseminar verdade. tanto, né? Sim, porque cumprimento, na verdade, não é nem aperto de mão, é tipo uma distância, e daí você só abaixa a cabeça, assim. Então, também tem essa questão, né? De Eles já não contato. tinham tanto contato físico assim com as pessoas, né? Sim, E é, você já foi, também. você me falou que você mora numa cidade bem pequena, né? Moro. Você já foi direto Bem para essa pequena. cidade ou você primeiro foi para uma cidade maior e depois foi para aí? Eu vim primeiro pra cá porque eu não vim por uma agência, né? Eu vim meio que por conta. Uhum. Então, como eu já tinha um primo que morava aqui, aí ele falou: ah, fica por aqui por um tempo, né? Até você achar um trabalho. Aí é que eu fui procurar trabalho depois que eu cheguei. E ainda Uhum. demorou, porque eu cheguei em abril, comecei a trabalhar só em junho. Então Demorou uns demorou 3 meses, 2, 3 meses. para começar. E daí o salário é só depois de praticamente 2 meses. Que eu fui Ah, é? É receber só dia diferente, então. 31 de julho, daí eu só usei o salário em agosto. Caramba, Aí demorou, né? eu lembro que eu passei uns perrengues porque eu trouxe pouco dinheiro. Claro que meu primo ajudou, né? Mas trouxe pouco dinheiro aqui, daí foi complicado, porque o Japão é meio carinho, assim, né? Então, o Aí eu vim custo pra de cá. vida aí é muito caro, assim, comparado com o Brasil? Olha, eu acho, hein? Muito caro. Não é à toa que o salário é maior, né? Assim, mas é muito caro. Por exemplo, eu acho que se for juntar tudo que a pessoa gasta, não chega nem perto do salário mínimo do Brasil, assim, né? É que agora eu Uhum. não vou saber pôr na ponta do lápis certinho os valores, mas comparando é muito caro, não tem nem como comparar. Por isso que às vezes eu falo o preço das coisas aqui, né, no Japão, aí o pessoal fala, ah, mas me fala quanto que é em real, que eu quero saber. Aí eu fico assim, mas meu, se eu falar, eu vou assustar todo mundo, é, porque, meu, não tem como comparar, é muito, muito diferente aqui, muito mais caro. Tanto pra Eu cheguei, morar, pra passear, tudo.
Eu cheguei a... Tem um amigo meu que tem descendência japonesa e ele foi passar a lua de mel aí. Então ele passou 30 dias e tentou conhecer um monte de coisa assim do Japão. E aí ele falou pra mim que foi essencial ele comprar um ticket de trem que levava ele pra tudo que era canto, que eu acho, se eu não me engano, é um ticket de trem que só vende pra turista. Ah, é o de E, Shinkansen, sei. e que, quando ele me falou o preço, era uma coisa, tipo, absurda, assim. Pelo menos eu Absurdo. achei muito caro. Mas ele falou, ah, é muito mais barato eu comprar Uhum. esse ticket do que se eu fosse comprar, sei lá, 4 viagens avulsas. Que era, tipo, ia Sim, sair muito mais caro. Eu, meu Deus, esse negócio já é caro. Tipo, o que deveria ser barato para o turista, né? Imagina, sim. tipo, quando você mora lá e vive lá, deve ser bem caro mesmo, né? É muito caro. É que esse ticket que você ganha, ele é do Shinkansen, que é aquele trem bala. Então você consegue ir, tipo, ponta a ponta do Japão bem mais rápido, né? Aí Uhum. compensa, pra quem tá de turismo, compensa comprar mesmo e pra viajar pra onde quiser, quantas vezes quiser, bem melhor. Porque é muito Você caro compra por viajar aqui. dia, né? Você compra Isso. por dia, tipo, sete Eu dias, acho que 14 dias. isso, é, tem isso também. Aí você E usa quanto você quiser, mas só durante quando aquele você período. quiser, durante aquele período. Eu lembro que eu usei um Shinkansen quando eu fui pra Osaka, que fica 2 horas aqui, 2, 3 horas aqui, né? Uhum. E eu fui de Shinkansen, é muito caro. Isso que eu saí de Nagoya, que não é nem a cidade que eu moro, tive que ir pra Nagoya, de lá eu peguei o trem-bala pra ir pra Osaka. Eu acho que eu gastei uns 7.000 ienes. Quanto que dá 7.000 ienes agora? Não tenho Eu muita não sei noção, quanto é que mas, dá mas é muito a caro. conversão, mas eu imagino que seja bem caro mesmo. E você já falava japonês antes de você ir para aí? Então, eu não falo e não falava. Não Eu fiz, falava e eu continua lembro. não falando. É, e continuou falando. Eu lembro que eu fiz. Quando eu era criança, eu fiz já curso de japonês, mas eu fui Uhum. 2 dias só. Aí eu parei, daí depois eu voltei a fazer um tempo atrás, eu fiz 2 meses. Então, assim, eu tinha uma noção mais ou menos, porque eu já tinha visto alguma coisa e também pelo fato da minha família ser descendente de japonês, né? Então a gente acaba pegando alguma cultura, escutando uma palavrinha ou outra em japonês, né? Mas quando Uhum. eu cheguei aqui foi complicado, porque eu não entendia nada. E eu E lembro que como que logo você que eu se cheguei, comunicava? então, não se comunicava. Eu Não se dependia das comunicava. pessoas. Eu dependia das pessoas para me comunicar. Ou quando eu precisava muito de alguma coisa, eu não tinha ninguém, aí eu pegava como que é um Google Google, Translator. Google, é isso. Aí eu colocava e mostrava pra pessoa, e a pessoa às vezes entendia, às vezes ficava, hã? Porque a tradução também é péssima. Aí eu usava isso. Mas eu lembro que a gente sofreu, porque eu cheguei no aeroporto aqui em Nagoya. Logo que eu cheguei, minha mala tinha extraviado. Nossa. Eu nunca tinha feito uma viagem internacional, nunca na vida. É a primeira que eu faço, vindo da minha mala extraviada. Daí eu fiquei desesperada. Eu falei, cadê? Eu só tô achando uma e a outra. Aí nisso veio uma japa, assim, falando assim, ah, tipo, falando da mala. Daí eu fiquei, mano, será que ela sabe de alguma coisa, né? Tipo, eu não tava entendendo. Aí eu lembro que tinha um cara que eu conheci no avião, que ele era brasileiro também. Aí ele sabia um pouco japonês, assim, ele meio que desenrolou pra mim. Aí ele falou: Ah, ela falou que sua mala não tá aí, mas pra você passar o endereço ou o número de telefone que eles vão enviar na sua casa. Aí eu, ufa. E Daí chegou eu mesmo? chegou, acho que chegou depois de 3, 4 dias. Aí eles enviaram na minha casa. E era Nossa, em outra mas cidade, né? isso. Dá uns 30 quilômetros, mais ou menos, né? A E sua eles cidade enviaram fica a uns certinho. 30 quilômetros de Nagoya, Isso. que foi o E a... aeroporto que você desceu. Isso. É, por aí. O aeroporto, eles falam, é o aeroporto de Nagoya. Mas fica em É Tokonami, né? Que é do distante. ladinho, assim. Mas Ah, é do tá. ladinho, né? E a distância para E Tóquio é quanto, assim? Você tem ideia de pra quantas horas é da Tóquio, sua cidade para Tóquio? eu sei que é muito longe, é umas 7, 8 horas por aí. Ah, então é bem longe. É mais Eu acho. pro meio pro sul, assim, a sua cidade, né? Isso, e Tóquio é mais pra cima, mais pro Tóquio é norte. mais Por central, aí. mais pro norte, né?
Mas também é Mas porque eu. você foi fazer Ah, logo modo hard, assim. Você nunca tinha feito uma viagem internacional. A primeira que você faz é pro Japão. Com certeza pro teve Japão. conexão. Você fez conexão em que país para chegar no Japão? Eu fiz em Doha e Seul. Nossa, então foi longo esse voo, hein? Foi muito longo, foi muito longo. Eu lembro que de São Paulo para Doha, assim, eu não, parecia que eu não chegava nunca. Eu demorei acho que 16 horas no avião. É, 15 horas, né? É, por aí até Doha. Aí de Doha para Seul foi mais rapidinho e de Seul para cá rapidinho, 1 hora. É, mas de Doha para Seul é rapidinho, tipo 7 horas, né? É, por aí, 7, 8 horas. Mas foi bem mais rápido que de São Paulo para Doha, que, meu Deus, parecia que não acabava nunca. E como que você faz hoje em dia, assim, tipo, você já turistou pelo Japão, você já conseguiu fazer Sim, já, algumas viagens pelo Japão. sim, Dá para se algumas. comunicar em inglês ou não? Tem que ter o Google Translator tipo, ir na mímica? Como que é a comunicação para quem vai a turismo? Então, geralmente quando a cidade é bem turística, tem como se comunicar em inglês, sem problema nenhum. Inclusive, eu fui para Osaka, que é uma cidade bem turística, e aí eu fui com uma amiga e ela sabe falar inglês, então a gente se comunicou mais com ela, tipo, se virando em inglês do que eu, assim, né? Aí, claro, às Aham. vezes a gente entrava em algum lugar e ninguém falava inglês, daí eu meio que desenrolava um japonês, tipo, umas palavras meio soltas, assim, de índio, e soltava, assim, pra me comunicar, né? Mas dá pra se virar em inglês, sim. Porém, no Japão, muitos lugares não falam inglês. Não é todo Só no lugar. japonês mesmo, né? É só japonês e fábrica também é só japonês. E só cidade turística mesmo que ainda dá pra desenrolar o inglês em alguns pontos, né? E no seu trabalho, como que você faz? Então, no meu trabalho eu entrei, tinha alguns brasileiros lá, né? Mas a Ah, isso já maioria, ajuda. isso, mas a maioria era vietnamita. Só que Ah, praticamente é? vietnamita. Eles contratam muito asiáticos aqui porque a mão de obra é mais barata. E eles vêm como, tipo, estudantes, assim, ficam um período, uns 3 anos e volta, né, pro Vietnã. Aí eles estavam lá, um monte de vietnamita. Aí tinham alguns brasileiros e eu entrei com a minha irmã, né? Eu vim com a minha irmã. Ah, pelo menos você não foi sozinha, né? Isso, menos mal. É. Aí, pra ensinar, tipo, a vietnamita meio que falava, meio que tentava me falar como que tinha que fazer as coisas, assim. Aí eu meio que olhava, né, como ela fazia, tentava replicar. Era mais Aí, no visual mesmo. isso. E ela ia falando algumas palavras que eu meio que Você ligava a linkava. palavra, isso, linkava com o que ela estava querendo dizer. E também tinha umas brasileiras que estavam treinando junto, então tinha uma que ela já tinha entrado há um tempo, uma semana antes, e daí ela foi falando, ó, aqui tem que fazer assim, então ela meio que me deu umas dicas, né, de como que tinha que fazer. Mas Aham. depois, quando eu comecei a trabalhar na linha sozinha, que era eu e Deus, aí eu tinha que me comunicar em japonês com os chefes, assim. Agora, principalmente, porque eu só trabalho com vietnamita e filipino. E, Ah, e então é os uma chefes. galera do Sudeste Asiático ali, né? Isso. Tailandês, vietnamita, Aqui tem filipino. muito, tem muito. É, filipino, vietnamita, chinês tem, mas na minha família não tem chinês, mas tem bastante chinês no Japão. E daí, para me comunicar em japonês, eu tenho sorte que meu chefe, ele gosta de brasileiro e ele tem mais força Se de vontade, acho esforça. que eu. Isso. Ele vem, do nada, ele aparece e vem falar uma palavra em português pra mim. Daí eu fico tipo, é bem engraçado. Daí ele se esforça, aí eu falo umas palavras soltas, ele tipo, ah, entendi. Aí ele fala lá e eu meio que tenho que me comunicar. A não ser que seja alguma coisa muito específica. Por exemplo, quando eu queria faltar um dia, porque eu queria fazer uma aula da autoescola. Aí vai eu explicar, né? Daí eu tive que colocar no Google Tradutor, mostrar, daí tive que usar o Google Tradutor. Mas aí Mas deu de certo. resto, deu certo. E sua primeira ida ao supermercado? Foi muito difícil de encontrar as coisas? É muito diferente de fazer supermercado aí no Japão? Tem muito produto diferente? Eu sei que é muito, muito famoso aí no Japão máquinas, né? Muita coisa é vendida em máquina, né? Sim, maquininha de bebida você encontra em qualquer lugar. Às vezes o lugar é deserto, só tem arrozal, plantação, mas tem uma máquina lá de bebida.
É louco isso, né? É É tipo, parece muito. que tem mais máquina de bebida do que seres humanos. Quase quase isso. Então, no mercado, então, nas primeiras vezes eu fui com o meu primo, né? Daí ele meio que já Uhum. foi dando dica de como que era, como que funcionava e tal. Mas quando eu fui sozinha, eu fiquei meio insegura, porque eu fiquei, meu Deus, será que a mulher vai entender, né? Será que eu vou entender a mulher? E pra pedir sacolinha, como que eu faço? Porque tem que, aqui eles não dão sacola, daí você tem que pedir a sacola plástica, daí você tem que pagar um valor, né? Uhum. Que eles estão incentivando para você ter a sua própria sacola e Levar a sua levar. própria sacola. Isso. Aí agora, em todos os estabelecimentos, agora começaram a cobrar sacolinha plástica. É, aqui em São Paulo é assim também. É, quase todos os supermercados. É raro o supermercado que, tipo, tá incluído a sacola. Mas a maioria, eles já te perguntam na hora que você vai pagar a conta, ele fala quantas sacolas vai precisar. Aí, sei lá, é 5 centavos, 8 centavos cada sacola. Aí muita gente Uhum. já vai pro supermercado com a sua própria sacola reciclável, né? Sim. Mas E você aqui já tem precisou. muito Ah. produto. Tem muito produto que você, se você não sabe, você compra muito enganado. Eu Então, isso lembro que eu ia te que. perguntar, porque eu fico imaginando, sei lá, você quer comprar queijo, mas como é que você sabe que aquilo é queijo, sabe? Porque às Sim, vezes a tem. gente vai pelo visual, mas o visual, Aham. tipo, não, isso não é queijo, isso é iogurte, sei lá. Então, comigo não aconteceu essas coisas, mas tem gente que uma vez comprou um sabonete achando que era manteiga. Porque Nossa! tinha vaquinha, não sei o que, falou, achou que era manteiga. Aí abriu, era um sabonete. Daí eu fiquei, gente, comigo eu não lembro de ter acontecido alguma coisa assim. Mas, mas às vezes eu não, como eu não achava, aí eu nem comprava. Ou eu mostrava a foto para um atendente, eu falava assim, ah, quero esse produto aqui. A pessoa falava para mim onde estava, assim, mas eu acho que eu nunca cheguei a comprar nada por engano. Ah, comprei um pão uma vez. Aí eu falei, nossa, tem cara mó boa, parece ser de queijo, né, o pão. Aí eu comprei, deixei aqui em cima da mesa. Aí meu primo chegou e falou assim, quem comprou esse pão? Eu falei, eu. Por quê? Aí ele, ah, porque é daquele ovos de peixe, mas você gosta? Aí eu fiquei, aí ele falou assim, então, você tem que tomar cuidado pra comprar as coisas. Daí eu fiquei, gente, eu falei, você quer? Pode pegar. Eu te dou. Daí ele, não, eu não gosto também. Daí eu lembro que eu levei pra fábrica e eu dei pra uma menina lá que ela comia. E comida é muito diferente, porque a gente imagina comida japonesa e muita gente tem em mente que é sushi e noodle. É o que a gente tem em mente, assim, de comida japonesa. Mas eu sei que é um universo muito maior. Como É, foi muito. para quando você chegou aí se adaptar? Porque também é muito diferente da comida que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Sim. Ah, e até hoje eu sinto falta, assim, da comida brasileira. Porque aqui eu achei, nossa, comer sushi todo dia, né? Imagina, é barato, é mó Mas é bom. caro o sushi aí, né? Então, não é barato até, porque você compra, É. tipo, vem um pratinho com dois sushis. Aí é 100 ienes, né? Ah, dá uns Uhum. quantos? Uns R$ 4, R$ 3, dois sushi. Ai, não sei agora quanto que tá o dólar. Alguém falou quanto é que tava o iene aqui, deixa eu ver. Alguém falou quanto é que tava a cotação. Para ter uma ideia grosseira em real, somente dividir por 100. Seria R$ 1, então, É, mas é que é que depende da cotação do dólar, do do dia, né? Por isso dólar. que eu não sei falar. Porque tem cada dia tá um valor o dólar, né? Mas agora que tá alto, deve estar uns 100 ienes, deve estar uns R$ 4 por aí, 4, 5 Mesmo assim reais. é barato, né? É, vem dois sushis. E não tem nada a ver com sushi do Brasil. Eu me decepcionei Mas total. por que que não tem nada a ver? Por que que é tão diferente? Gente, o Brasil, ele sabe fazer coisa boa. Tipo, o sushi do Brasil é moda brasileirado. Tipo, tem cream cheese, tem uns negócios diferentes, aí coloca um limão, aí joga uns não sei o que de. Ai, um molho diferente de abacaxi. Sempre uns negócios diferentes assim no Brasil, né? Hot and roll. Aham. Aqui, o sushi que você encontra é um arroz com peixe em cima. Só. Pronto. Pronto. Quando eu falei que sushi era caro, me confundi. O que eu sei que é caro aí é sashimi, né? Tipo, peixe é caro, né? O sashimi. Então, é que depende do restaurante. Eu ouvi dizer que tem restaurante Entendi, que é caro aqui. É que eu só fui nos entendi. baratos.
Não, tá certo. Mas restaurante bom japonês dizem que é caro mesmo. Tipo, um sushi ou um sashimi é 800 ienes, assim. É muito caro. Que 1.000 ienes deve dar uns R$ 40, então deve ser uns 30 e poucos ienes um sushi, assim, né? Nos É restaurantes muito caro. caros. Mas aqui eu só vou nos baratos mesmo, de esteira. E o que que é o café da manhã deles, assim? O que que eles tomam geralmente de café da manhã? Então, você acredita que eles comem comida? Arroz, Mas misoshiro, que na Ásia é. muita gente come comida, né? Sim, é comida que eu fiquei surpresa. É que aqui eu não como, tem muita diferença que eu como em casa, né? Mas geralmente, Uhum. que eu ouvi dizer, eles comem arroz, acho que toma uma sopa, tipo um misoshiro, comida normal. Tem gente que come peixe, como se fosse um almoço, assim, de café da manhã. É como se fosse a alimentação principal, né? É, quando uma vez eu fui para as Filipinas e para a Indonésia, e lá na Indonésia eu fiquei num hotel que o café da manhã eles te davam três opções, e uma das opções eles falavam café da manhã filipino. E o café da Hum, manhã filipino era um arroz frito. Aí tinha frango, gente, ovo. Eles comem comida de manhã. é muito diferente, né, as É culturas. bem diferente. E aí eu acredito que seja porque eles consideram que como é a primeira refeição que eles vão fazer, tem que ser uma refeição reforçada, porque dali eles vão para trabalhar, e aí eles têm que estar, tipo, bem alimentados, sabe? Sim, é, mas faz muito sentido. Ainda mais porque na fábrica é muito puxado. Você imagina, ai, deve ser de boa e tal, mas é sério, você volta morto, moído. Mesmo às São vezes não quantas fazendo. horas? Então, o horário normal são 8 horas mesmo, né? Que é geralmente entre as 8 e sai às 5. Mas Mas é sem intervalo. tem intervalo. Tem a cada Tem o duas, intervalo três do horas almoço. tem um intervalo de 10 minutos. Aí tem um almoço que é 50 minutos. É que depende de fábrica. O meu é assim, né? Aí 50 minutos de Aham. almoço. Aí depois tem mais um intervalo de 10 minutos. E aí acaba. Mas geralmente tem hora extra, né? Então as pessoas nunca ficam só 8 horas na fábrica, ficam bem mais. É que agora, como por causa do coronavírus, a produção caiu muito, então a gente não tá tendo hora extra. Mas logo que eu Entendi. cheguei, eu fazia 3 horas extras todo dia, trabalhava no sábado com 3 horas extras também. E tem aquela questão, o meu é o Nicotai que eles falam, que são 2 turnos. Então, uma semana eu trabalhava de dia, outra semana eu trabalhava à noite. Aí fazer essas Hum. viradas de horário, o nosso corpo, assim, não entende, né? Que ele fica, ué, não tô entendendo. Acorda de dia, depois acorda, dorme à noite, dorme de dia, e daí É, bagunça tudo. considerando que são 8 horas de trabalho, mas você fazia 3 horas extras, aí já dá 11 horas. É quase plantão, né? Plantão de 12 horas de dia Sim. ou plantão de 12 horas de noite. E daí tem todo aquele tempo, até você acordar, você arrumar aí, tem um tempo de trânsito também para voltar. Aham. Eu lembro que eu dormia umas 4, 5 horas por dia. Eu tava com umas olheiras assim, ó. Eu emagreci muito aqui no Japão, uns 7, 8 quilos. Caramba, é De tanto. bastante. É muito, mas foi muito desgastante. É que quando eu cheguei, tava na produção alta, então eu cheguei já fazendo Hum. hora extra. Eu lembro que em julho eu fiz 100 horas extras. Que eu cheguei a trabalhar Nossa, até sábado à noite e saía no domingo de manhã pra entrar já segunda de manhã. nossa, é puxado mesmo. É, muito A minha puxado. prima perguntou aqui: é verdade que os japoneses são responsáveis pelo seu lixo? Nada de lixo na rua? Sim, verdade. Você não encontra lixeira na rua e também não encontra lixo na rua. Tudo que você, tipo, ai, tô com uma bala aqui, quero jogar alguma um lixo, você guarda na bolsa e você joga na sua casa o lixo. Ou geralmente você vai em loja de conveniência e tem lixo lá. Daí você consegue jogar Uhum. lá também. Mas você é responsável pelo seu lixo. Tem fábrica aqui no Japão que não tem lixo também. Então, o que você consumiu na fábrica, você tem que levar tudo de volta para sua casa para jogar no lixo da sua casa. Eu tenho ainda sorte que a minha fábrica tem lixo. Porque imagina eu ficar trazendo um monte de lixo para casa, que horror. Mas aqui, Nossa, é muito diferente, né? mas aqui eu acho interessante porque vai que vai colocar isso no Brasil. Você vai Mas encontrar um por que monte que você de. acha que isso
que você acha que isso vinga aí? Você acha que é da consciência mesmo? O japonês sabe que ele não pode sujar e que ele tem que colocar o lixo na casa dele? Ou, tipo, tem multa? Se jogar no chão, tipo, vai ser multado? Ou não? Você acha que já é da cultura deles mesmo? Eu acho que já é da cultura, né? Desde quando você nasce, tipo, começa a entrar na escolinha. Eu sei que nas escolinhas também você mesmo que limpa a escola, os alunos que limpam a escola. Então acho que é desde a criação, né? Aqui eu não sei se tem Uhum. multa, mas eu sei que, por exemplo, fumar, se você não tá no lugar próprio de fumar, você leva multa. Fumar andando não pode, Não, ou não fumar de, no, tipo, de jogar fora, tipo, simplesmente de te de estar fumando na fumar. rua. Porque você tá caindo o cinzeiro ali na rua e daí eu sei que você leva multa. E você já Hum, precisou ir no médico aí? Você sabe como é que é o sistema de saúde aí? Você já. tem algum plano de saúde? Você usou o público? Como foi? Então, aqui no Japão não existe hospital público igual no Brasil, que tem o particular e o público. Aqui você é obrigatório ter um plano de saúde. Então, logo que você vai na prefeitura fazer seu cadastro e tal, você precisa ou já criar o seu plano de saúde, ou então você pode esperar um tempo, que nem eu não criei o meu, né, pela prefeitura, que eu falei, eu vou pegar pelo da fábrica, que geralmente na fábrica tem também. E é obrigatório pegar o da fábrica, né? Tá. Aí eu lembro que eu trabalhei, acho que foi 2 meses sem, aí depois eu tive que começar a pagar. E é um dinheirinho caro, desconta mais ou menos uns 40 mil ienes todo mês. Só do plano de saúde, né? É bem caro. É bem caro. E aí você Mas já se precisou você usar? precisei, daí quando você precisa usar, é bem mais barato você ter o plano, porque eles já tem um desconto lá certinho da consulta, então é bem mais barato. Eu torci o meu pé uma vez, daí eu tive que usar. Mas você tem o plano de saúde, aí você vai no hospital, e aí, além de ter o fato de você ter um plano te garante um desconto, é isso? Isso. Não é tipo que tá coberto. Não, não tá coberto, não. Tem só um desconto. É, então é bem diferente mesmo, né? É. E é E aí carinho. eu imagino que você tá falando que o plano de saúde é caro, imagina não ter, né? É tipo Então, impossível não ter, porque senão fica inviável. sim, é muito. Então, tem gente que fala que é obrigatório, né? Deve Mas eu ser, fiquei, deve ser. mas eu fiquei pensando, se quem tem plano de desconto tem desconto, plano de saúde tem desconto, então quem não tem, tipo, então não é obrigatório? É Mas eu porque não sei. talvez, tipo, se a pessoa estiver desempregada, aí não vai ter como fazer, não sei. Talvez É, seja eu acho que essa. pode ser, ou tem, acho que a diferença também, o da prefeitura e o da fábrica, né? Que acho que deve ter essa diferença também. Você sabe quanto que é o valor do salário mínimo aí? Tem salário mínimo aí? Olha, eu acredito que tenha salário mínimo. Eu acho que. Eu acho a minha base, né? É mais ou menos 1.000 ienes por hora, mais ou menos, o salário mínimo. Aí o salário é muito baseado na hora Na trabalhada, né? Não hora. é que nem aqui no Brasil, que é tipo, tanto por mês, né? Aí é muito Não, baseado na hora, né? é tudo por hora. Eu ganho 1.200 por hora, mas tem lugar que ganha bem mais, tem lugar que ganha menos. Tem gente que ganha 900 ienes por hora. Eu sei que vietnamita ganha bem menos, dá até dó. Tipo, Ah, ganha tem uns essa diferença? 800 e poucos por hora, mais ou menos. Eu não 800 e sabia poucos que tinha ienes. essa diferença pela nacionalidade, assim. Eu acho que é porque eles vêm com um plano de lá, é um plano estudantil. Aí a fábrica Ah, meio que já tá. paga tudo para eles, paga, eu acho que apartamento, paga o estudo em japonês, paga um monte de coisa. Daí, em troca disso, eles ganham um Um trabalho e salário menor. só que um salário bem menor. E quando você foi em Osaka, que você falou, né? Você foi Isso, visitar. É mais fui ou em menos Osaka. quantos quilômetros da sua cidade? Ai, quantos quilômetros dá? Será uns 200? Você demorou quanto 200 tempo para quilômetros chegar mais ou lá? menos? Umas 2, 3 horas que demora. Você foi de Não é tão trem? longe. Fui de Shinkansen, que eu Que é paguei o lá trem sete. bala. Isso. E Demorei, como é eu essa demorei por experiência aí de uns três andar? horas. E como é a experiência de andar num trem bala? Porque a gente não tem isso no Brasil. É muito diferente, assim?
É muito diferente. E eu que na cidade, eu sou de Londrina, né? Lá não tem nem trem. Primeira vez que eu andei num trem aqui, eu já fiquei tipo, meu Deus. Aí eu andei num trem bala, é muito rápido. Mas você Muito rápido. sente dentro que é muito rápido? Você consegue sentir Não que ele tá andando muito sente. rápido? Não, Não né? sente, você não sente nem tremer, assim. Ele é muito. Parece É muito avião. estável, né? É muito estável, parece que você tá dentro de um avião, assim. É bem E, confortável também. e aí você passou quantos dias lá? Lá eu fiquei 3 noites. Eu cheguei sexta-feira, aí eu voltei na segunda-feira de manhã. Aí eu fiquei três E deu pra noites, conhecer bastante coisa? deu, mas não deu nem metade do que eu queria. Ah, é? Tem Então é uma muita cidade que coisa tem lá. muita coisa pra ver. Sim, tem muita coisa. Lá tem a Universal também, que daí tava fechado, né, por causa do coronavírus. Tem muita coisa que tava fechada e por isso que eu também não consegui ver. E algumas coisas Uhum. também porque não deu tempo. Mas, assim, o básico, o castelo de Osaka, que é bem famoso, eu conheci. A rua do Tombori, onde tem um monte de painéis luminosos, que parece a Times Square, sabe? Uhum. Lá eu conheci também, que é bem famoso. Conheci alguns pontos, assim, que é considerado famoso, mas tinha tanto que tava fechado que eu fiquei, tipo, chateada. E pelo que você está falando, você conseguiu conhecer bastante coisa, mas mesmo tendo muita coisa fechada. Então é uma cidade que eu acredito que tenha muita atração, né? Tem, lá tem bastante. E você acredita que Osaka é considerado o coração da culinária? Ah, é? Assim, se for falar culinária japonesa, é Osaka. Eu E tava o que que vendo você isso, acho comeu que por num lá? seriado. Eu comi kushikatsu, O que que é é um, isso? que ele é um espetinho frito. Por exemplo, tem de vários sabores, né? Tipo espetinho de frango empanado. Aí você passa num molho, que é um molho compartilhável. Então, assim, é um molho que fica num pote e todo mundo que come pega o mesmo molho. Só que ele tem a regra, né? Só pode molhar uma vez e comer o espetinho. Aí tem de Mas várias você coisas, tem sabia de essa regra? queijo. Então, eu fiquei sabendo da regra. Aí a minha amiga que tava comigo, ela já tinha comido dela, falou assim: ai, tem que molhar só uma vez. Daí eu falei: ah, é verdade, eu também vi isso em algum lugar. Aí eu molhei uma vez só e comi. Mas eu fiquei pensando, imagina com esse coronavírus agora, você pega um molho compartilhável. Pois é. Complicado, né? É, mas é bem gostoso. É tipo um espetinho empanado e você coloca no molho, é bem gostoso. O de queijo, então, O que mais que você sensacional. comeu por lá? Eu comi um udon, que era normal, assim, não era de lá, né? Comi takoyaki, que é um bolinho, é também especial de lá, que o pessoal fala, você não pode ir pra lá e não comer takoyaki. Que ele é um bolinho, assim, molinho, cremoso por dentro, e ele tem polvo, e umas lascas Polvo? de polvo, e ele tem umas lascas de Hum. peixe por cima, assim. É gostoso também. O que mais que eu comi? Ah, e as outras refeições eu fazia refeições mais baratas, né? Porque como a viagem assim gasta, aí eu comia mais Uhum. assim, em loja de conveniência, pegava alguma comidinha lá mesmo e comia por lá. Mas essas comidinhas que você pegava na loja de conveniência é o que a gente chama de. Ai, como é que é o nome, meu Deus? Tinha uma lojinha de comida japonesa aqui perto da minha casa que sempre tinha, tipo uma marmitinha japonesa. Eu Ah, esqueci o sei, chama nome. bentô. Bento, Bentô? exatamente. Não, lá tem também bentô, mas eu pegava tipo um onigiri mesmo, assim, comia, coisa menor, né? Não pegava o bentô inteiro. Porque o bentô, ele é grandinho até. É grande, é. É, E a culinária daí é muito baseada no arroz, né? é, tem arroz pra tudo. E o E arroz tem que geralmente ser grudadinho, né? é grudadinho aqui. Não, o arroz ele já é por si, mas se você querer deixar ele solto, ele não fica. O arroz japonês ele é grudado já. Ele é bem diferente do brasileiro. E olha, perguntaram aqui, que eu achei que é Ah. uma pergunta legal, se você acha que não descendentes conseguem trabalhar em fábricas também, sendo brasileiro. Olha, que eu ouvi falar, consegue, por exemplo, se é alguma profissão que eles estão precisando muito no Japão, aí eles contratam você, né, do Brasil para vir para cá, porque aqui tá em falta alguma profissão e eles precisam. Mas agora em fábrica,
Assim, vindo igual eu vim, tentar trabalhar, eu acho que não consegue. Consegue vir só como turista mesmo. Na Se sua você não. fábrica, todos são descendentes, assim. Ah, a não ser que você case, né, com japonês, aí você com descendente, aí você consegue vir. Que na minha fábrica tem uns que não tem descendência nenhuma, mas é porque é casado com alguém que tem descendência, né? Aí consegue também. E você está conseguindo guardar um dinheirinho? Tipo, segue o plano de depois ir para a Austrália, Nova Zelândia? Então, tô conseguindo, porém tem aquele detalhe. Eu não estava contando com o coronavírus, né? Então, meu salário caiu drasticamente. Caiu, tipo, muito. Eu tô ganhando, acho que, menos da metade do que eu ganhava. Mas as fábricas não pararam, ou elas chegaram a parar em algum Eu momento? fiquei 2 meses parada. Tem fábrica Hum. que não parou. Tem fábrica que começou a dar folga, assim, 2, 3 dias por semana. Mas a minha parou mesmo, de vez. 2 meses, fiquei parada, acho que abril e maio. Abril e maio? Isso, abril e maio eu fiquei parada. Eu vou ter que trabalhar em junho. Aí você tem aquele seguro, né? Então eu consegui receber 80% do salário ficando em casa. Graças a Deus. Em função do seguro. Em função, porque daí, como não é eu que tô querendo faltar, é a fábrica que tá precisando, né, que você fique em casa, né? Daí eles dão. E daí tem, na verdade, é o governo, se eu não me engano, o governo cobre 60%. Aí eu Uhum. recebi 80%. Agora eu não sei se esse 80% foi o governo que deu ou se, tipo, 20% a fábrica deu, né? E teve muita burocracia para receber, ou tipo, foi uma coisa automática, assim? Foi automático, recebi normal, assim, como se fosse o salário normal, ficando em casa. Perguntaram se você sabe o nome desse seguro. Ai, o nome desse seguro? Sabe que eu não sei? E outra coisa que eu queria te perguntar, enquanto você não lembra o nome, é quando você vai para o Japão e está trabalhando numa fábrica, se é ligada a uma fábrica, tipo, tem a questão de fazer um cadastro na prefeitura, eles têm algum incentivo para você conhecer mais a cultura japonesa? Seja por fazer algum curso, alguma aula de coisas que sejam típicas do Japão, como, por exemplo, sei lá, algum tipo de cerâmica, ou algum trabalho manual, ou então a própria língua, eles tipo, te incentivam a fazer cursos que façam você conhecer mais da cultura? Ai, desculpa, eu perdi o comecinho da pergunta. Eu te perguntei se tanto ou na fábrica ou na prefeitura, quando você vai fazer o cadastro, se tem Aham. algum incentivo para você conhecer mais a cultura do país, seja Ah, tipo, te sim. oferecendo curso de, sei lá, de cerâmica, de culinária, para você conhecer mais a cultura ou da própria língua. Então, dependendo da prefeitura, eu ouvi dizer que tem umas que incentivam, falam que tem curso gratuito, né, da língua. Uhum, Aí na minha não falaram nada quando eu cheguei. Aí eu fui lá me informar que eu queria começar a fazer um curso de japonês, né? Que eu sei que é uhum. gratuito e tal. Aí eles falaram: ah, a gente não tem aqui em Takahama, mas tem na cidade aqui vizinha, que daí você pode ir também, não tem problema. Aí eles me deram um mapinha do endereço, tudo, e eu posso começar. Só que daí agora não tá dando, porque por causa do corona também não tá podendo aglomerar pessoas, né? Daí acabei que ainda não comecei nada. Mas eu acho que eles dão, dependendo da prefeitura, dá curso gratuito. Que eu cheguei a ler que eles têm, o japonês tem essa preocupação de manter a cultura de geração para geração. Então, que isso seria uma forma de manter viva, né? Seja, tem desenhos japoneses que são bem específicos, origami, alguns tipos de cerâmica que são específicas do Japão também. Mais ligado a Hum, trabalhos manuais mesmo, sabe? ah, entendi. Ah, eu não sei disso daí. Por aqui eu não vi isso aqui em Takama. E essa cidade tem quantos habitantes, mais ou menos? Você tem ideia? Porque você falou que era Ah, bem pequenininha. aqui tem mais ou menos 45, 48 mil habitantes. É Ah, muito então ela é pequeno bem mesmo. pequena. Eu tava vendo, acho que tem 13 quilômetros quadrados. Então é muito pequeno.
Realmente, aqui você anda um pouquinho, você já tá em Requinã, anda um pouquinho, já tá em Andio. Anda um pouquinho, já tá em Tiril. Assim, um monte de Que cidade são as pequena. cidades vizinhas. Sim, é muito pequena aqui. E nessa Ouvi cidade tem muito falar, mas estrangeiro? Ou não? É mais na, japoneses mesmo? na minha não tem muito não, assim. Comparado às outras cidades que tem aqui em volta, a minha não tem muito Uhum. brasileiro. Mas tem também. Eu sempre encontro, assim, de vez em quando, os brasileiros. Mas tem, dependendo da cidade aqui, tem muito brasileiro. Por exemplo, É. Toyota. Toyota, que é uma cidade onde meus tios moram. Nossa, ela tem muito brasileiro. Por que Tem um será? home... Então, tem um homidante que eles chamam, que é tipo um conjunto habitacional lá. Uhum. E lá tem praticamente brasileiro. A maioria que mora lá é brasileiro. Assim, todo mundo se reúne lá. Eu não sei por que foi aglomerar lá, mas tem muito, dependendo da cidade. É uma. Não sei como é o nome dessa pessoa que escreveu. Eu morei em Okazaki e lá tinha aula gratuita para estrangeiros. Ah, que deve ser isso que eu falei É, de estimular a cultura aham. e tudo mais. É, o E Casaco é uma aí, cidade bem maior. Lá já mas é tem perto da sua? shopping. É, dá mais ou menos uns 30 minutos de carro. Ah, é Lá, mas lá relativamente tem, perto. é, lá tem bastante coisa lá, tem tudo lá. Tem shopping, tem tudo. Aqui nem shopping tem, pra E você você ter sente noção do falta de tamanho. morar numa cidade maior, assim? Nossa, eu sinto muita falta. Ah, é sério, porque eu morava em Londrina. Lá eu queria ir pra um barzinho? Tinha. Queria ir pro shopping? Tinha. Queria ir, sei lá, fazer qualquer coisa? Tinha. Cinema tem aí, né? Ou Cinema. não? Takahama? Não. Não? Não, se que você quiser, você tem que ir pra uma cidade maior. Ou que tenha shopping, desde que geralmente tem cinema. Mas Takahama não tem nada, pra você ter noção. Só tem um McDonald's, alguns restaurantes. Aí tem alguns parques que o pessoal vai assim, caminhar e tal. E não tem nada aqui. É muito E, pequeno mesmo. e a gente sabe que é muito famoso e é muito marcante aí no Japão quando tem a época das cerejeiras, que se eu não me engano é abril, né? Sim, Aí na sua cidade isso. também, nos parques, elas florescem? Nossa, aqui tem um parque lindo que quando tá nessa época fica muito cheio de flores, assim, vira um ponto turístico até. Que eles colocam até uns balãozinhos, umas bandeirinhas, sabe? Falando que tem sakura, que eles chamam, né? Que tem sakura ali. É, aqui na minha cidade tem isso, pelo menos. E na época do outono também. Que daí tem Que aquelas é mais ou folhinhas menos quando? que é mais ou menos Outubro, mais ou outubro. menos? É, por aí. Que daí tem aquelas folhinhas vermelhas, sabe? De momide, não sei se você já viu. Parece uma folhinha de Não. maconha, só que ela fica vermelha. Ah, é? Aí ela também fica tudo vermelho por toda a cidade, assim, fica bem bonito. Essa é uma dica legal que você deu, porque muita gente. Eu sei que é muito caro ir para o Japão, já é caro normal, Sim, mas sim. quando você vai para procurar essa época das cerejeiras, é mais caro ainda. Muito caro. E Muito caro. aí, tipo, a galera foca em Tóquio, né? Tipo, ai, vou para Tóquio para ver as cerejeiras. De repente, escolher uma cidade menor para conhecer, você vai ver a beleza das cerejeiras e acredito que seja mais tranquilo, né? Porque Tóquio deve ser caro Sim, e cheio, né? sim. Tóquio é a cidade mais cara do Japão. Então, se aqui eu já acho caro, Tóquio, assim, é sem comparação, é muito caro mesmo. Tanto para morar, tanto para fazer turismo, né? É bem caro. É, tanto que tem gente que trabalha em Tóquio, mas não consegue morar em Tóquio. Acaba morando nas cidades Do lá, periféricas, isso. porque Aham. é viável, assim, aluguel, custo de vida é realmente muito caro, né? Deve ser eu acredito que seja uma das cidades mais caras do mundo, realmente, Tóquio. Acho que do mundo, é verdade. É tipo São Paulo, né? Tóquio. São Paulo é caro. É que São Paulo é muito grande, então tem regiões e regiões, sabe? Vão ter regiões que vão ser bem caras e vão ter regiões que vão ser ok, mas tem muita gente que trabalha em São Paulo, mas não mora em São Paulo. Mora nas Uhum. cidades que ficam ao redor pelo custo de Ao vida redor. mesmo. Sim, vão de trem daí, né?
Aí vão de Metrô. trem e metrô. Que aí eu acredito que aconteça bem parecido com Tóquio. Deve acontecer até numa Aham. proporção maior, até porque o Sim, meio de transporte em Tóquio é mais eficiente, né? Aqui em São Paulo é sim. normal você pegar o metrô lotado. Ainda mais se for num horário de pico. E isso é até um ponto legal para destacar aqui no Japão. Por exemplo, aqui onde eu moro não tem nada. Então, o único meio de transporte que tem é trem. Só que Uhum. o trem, ele não passa em todo lugar que você quer. Então, você fica meio que na mão, assim. Ou você se locomove de bicicleta, ou a pé, ou você tem que ter carro. Hum, Porque o trem você vai depender só de onde tem estação de trem, né? Aí, aqui, a maioria das pessoas tem carro onde eu moro, na região que eu moro aqui, praticamente todo mundo tem carro. E Tóquio já é muito diferente. Eu tenho um amigo que ele foi daqui pra lá, ele até vendeu o carro, porque além de não ser viável, tipo, porque o meio de transporte lá é muito super eficiente, funciona. né? Isso, muito Uhum. eficiente. E é muito caro também, porque para você deixar o carro em estacionamento é caro, tudo é caro lá. Então não compensa ter Uhum. carro lá. Mas já aqui, já se você não tem, já é, tipo, é uma necessidade ter aqui. E para andar de bicicleta nessa cidade, é de boa? É tipo, é bem sinalizado, tem ciclovia ou não? É meio perigoso assim. Perigoso no sentido de não ter uma área específica para bicicleta. Ah, eu acho bem tranquilo. É que aqui no Japão as pessoas usam bastante bicicleta, né? Então eles já estão acostumados. Eu ando de bicicleta até hoje. Eu vou pra fábrica, tudo de bicicleta. E eles respeitam, tipo, igual pedestre, assim, se eles verem que você tá lá pra atravessar a faixa, eles param pra você passar. Não tem ciclovia certinho, mas você pode andar na calçada normal, né, com a bicicleta. Uhum. E o bom daqui, que ele também não tem muita subida, descida, é igual no Brasil, É mais entendeu? plano, né? A Aqui cidade é é mais tudo muito plana. plano, aí é fácil, porque você não precisa lá ficar morrendo, né, pedalando. É bem mais fácil. Perguntaram que como você lida com a seleção de lixo. Se tem que fazer a seleção de lixo reciclável, tem que limpar o que está dentro da embalagem. Por exemplo, se for uma embalagem de leite, não pode jogar tipo, do jeito que tá, tem que limpar. Tem isso? Aqui tem tudo isso, é muito certinho questão de lixo. Além de você ter que cuidar do seu próprio lixo, aqui tem separação de tudo. De tampinha de metal, tampinha de plástico, tem separação de latinha, de. Daí tem dois tipos de lata também. Tem um tipo de metal e outro tipo de metal, que eu também não sabia disso. Tem de garrafa PET e tem de plástico e tem o orgânico. E daí deve Mas ter aí você outros também. separa, mas você separa tudo na sua casa e aí depois você tem um lugar para colocar isso? É assim que Sim, funciona? sim. Aqui tem até calendário. Hum, Tem um calendário, aqui, se eu não me engano, é terça e quinta que tem que jogar. E tem o horário também. Você não pode deixar, tipo assim, ah, já vou deixar o lixo lá porque daqui a pouco o lixo vai passar. Tem um horário certo, acho que, se eu não me engano, é até às 8 da manhã que você pode colocar o lixo lá. uhum. E eu não sei agora qual que é o começo, mas deve ser tipo das 5 às 8 mais ou menos. Porque eu sei que também não pode deixar, tipo, de noite virando a madrugada lá. Entendi. Aí tem que Então deixar. deve Tem ser um isso, horário. bem no início da manhã até 8 da É. manhã. Isso, porque daí é quando o caminhão de lixo vai passar já rápido, pro lixo não ficar lá, sabe? Se decompondo, tem toda essa questão. E daí os outros lixos tem tudo um lugar certo. Cada dia tem uma data que abre e um horário também. Aí você tem que levar lá. Você tem que levar lá o lixo. Aqui eu tenho sorte que aqui do lado de casa tem tipo um estacionamento assim vazio. E daí lá eles abrem dia de domingo. Daí lá geralmente leva plástico, metal, essas coisas assim. Eu Mas tenho tem uma lugar que é amiga longe? que tem uma amiga que ela tipo, tem primos que moram no Japão e tal. E teve uma vez que ela estava na minha casa e aí a gente estava fazendo um doce, aí terminou o leite moça, aí eu fui jogar no lixo, ela, não, dá uma lavada antes, Ah, é, tem porque, que tipo, a lavar aqui. pessoa que vai pegar o lixo pode, sei lá, tipo, pode causar alguma coisa e tal. Era uma lata, na verdade. Ela tava com cuidado para a pessoa não se machucar
quando fosse pegar a lata, para não dar bicho e tal, aí teve que lavar e tudo Ah, mais. aqui tem que lavar. E eu ouvi dizer que se você não lava, ele nem é considerado reciclável, daí já é orgânico. Ah, Então tem deve, que deve lavar. ter isso. É, Deve é ter bem isso mesmo. rígido. Thaís, nosso tempo está acabando. Foi muito legal conversar com você para saber um pouquinho da visão de uma brasileira que mora no Japão, que foi para ir se aventurar, que, tipo, sacou que o mundo é muito maior do que quando a gente está no nosso mundinho, né? Eu Sim. também, eu falo que é o sonho da minha vida. Eu quero, tipo, zerar os países todos do mundo. Eu sei que é quase impossível, que é muito difícil, mas todo o dinheiro que eu ganho, eu sempre priorizo, tipo, conhecer novos países, para conhecer novas culturas, porque eu acho que é isso que a gente acaba levando pra gente, né? E eu tenho certeza que Aham. essa sua temporada aí no Japão vai fazer você crescer muito e vai conseguir acrescentar muita experiência na tua vida, né? Ai, com certeza. Já tem acrescentado já bastante. Já mudou bastante coisa, né? Mudou. Ah, Perguntaram eu se a live agradeço vai também. ficar salva. E Aham. vai, eu vou deixar salva. Depois eu mando o link para você. Aí quem não conseguiu assistir ou quer assistir depois, vai ficar salva. Eu queria agradecer também, né, a oportunidade. Nunca participei de uma live na vida. Eu fiquei até tipo, ai meu Deus. É, você tava nervosa. Mas queria agradecer a oportunidade, né, de participar. Ah, legal. Ó, estão falando para você mandar beijo para Londrina. Manda aí Cadê? seus beijos para Londrina. Beijo pra Londrina. Ah, o Du. Oi, Du, tudo bem? Nossa, A agora que eu tô galera vendo veio aqui aqui. para te ver. Ai, Estão que com saudade de saudade de Londrina. você. Londrina tem muito japonês, não tem? Eu tenho um Tem amigo que é de bastante. Londrina e ele é descendente de japonês. Ele é de Açaí, na verdade, mas ele mora em Londrina. Nossa, açaí só tem japonês praticamente. Nossa, Londrina tem bastante. Maringá também tem bastante. É, aquela região do Paraná tem bastante descendente japonês, né? Tem. Aqui, você acredita que no Japão eu encontrei alguns brasileiros, tipo, descendentes, né, de japonês, de Londrina e eu não conhecia? Eu fiquei tipo, oi, você é de Você Londrina? Como assim viajou não o te mundo conhecia? para conhecer a Conheci a pessoa, pessoa aqui. E depois eu vi que tinha um monte de amigo em comum. Daí eu fiquei, caraca, pra pessoa conhecer aqui. para provar pra gente que o mundo é bem pequeno. Basta a É gente abrir muito nossos olhos, pequeno. né? Muito pequeno. Então tá bom, Thaís. Brigadão por você ter topado. Foi ótimo o nosso papo. Ah, eu que agradeço. Um Tchau, beijo. tchau. Beijo, Tchau. tchau.